sejam bem-vindos ao nosso podcast do Colégio São José. Hoje, no nosso segundo episódio, nós continuaremos a nossa conversa sobre as enchentes do sul do Brasil no primeiro semestre de 2024. Só que o nosso olhar será para a parte biológica e o meio ambiente. E para a nossa conversa, nós iremos convidar então os nossos professores da área de Ciências da Natureza. Convidamos então o professor André Correia, dos anos finais, e o professor Lucas Bermejo, do ensino médio. Fique conosco e acompanhe essa conversa que vai tratar sobre o meio ambiente. Tudo bem com você, do Colégio São José? Eu sou o professor André, professor de Ciências. Meu nome é Lucas, professor de Biologia do ensino médio. Tudo bem, galera? E nós estamos aqui hoje para convidar você para o aulão em agosto, onde a gente vai falar aí sobre essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Perfeito, é isso aí, a gente espera vocês lá. Enquanto isso, a gente vai bater um papo aqui para introduzir o assunto para vocês. Ok? Então vamos começar dando aquela puxada já, né, Lucas? Vamos lá. Se a gente for pensar aí no campo das pessoas que perderam as casas, né, do desemprego, da economia, a gente pode chamar isso de tragédia. Mas se a gente for pensar no campo ambiental científico, dá para chamar isso aí de tragédia? Pensando assim, a questão da tragédia seria uma tragédia já prevista, né, ou algo do tipo, porque isso já aconteceu outras vezes, correto? Aconteceu outras vezes, né? Se eu não me engano, na década de 40 já teve uma enchente parecida, né? Se não me falha a memória, setembro ou outubro do ano passado também teve uma enchente. Mais recente, né? Ainda, né? As provisões necessárias, eu não sei se foi tomada ou não, mas muitas leis ambientais mudaram, né? E, de certa forma, a gente fica pensando, houve negligência por parte do Estado para algumas medidas que deveriam ser tomadas para precaução, para prevenção dessas ocorrências que, a partir de alguns anos atrás, já virou algo do dia a dia. A gente tem que contar com a mudança climática ocorrendo, né, no nosso meio. Isso, a gente fala muito sobre mudança climática, aquecimento global, né? E tem muita gente que não entende muito bem, né? Quando a gente fala aquecimento global, não é só ficar quente, né? Mas sim todo o ciclo que é movido com isso, né? A questão da chuva, por exemplo, ela está diretamente ligada com o aquecimento global, né? Com certeza. Então o aquecimento global muda esse regime de chuva. Uma região onde não chovia muito, começa a chover muito. Uma região que chovia pouco, chove muito, né? O nível de água que cai é muito maior, né? Então tudo isso está inteiramente ligado com o aquecimento global, né? Não é apenas uma questão de ficar quente ou não, né? E é um modelo que não tem parâmetro, não dá para saber, não dá para prever onde vai chover mais, onde vai chover menos, né? Porque assim, a previsão, ela é estatística, né? Mas ela não é exata ali, né? Até quando a gente vai ver, por exemplo, uma previsão do tempo, né? Muitas vezes ali tá escrito que vai chover aquele dia e não chove, né? Então essa previsão, ela é uma estatística, né? Perfeito. Ela tem grandes chances de acontecer, mas pode não acontecer. Pode. E aí por isso que a gente fala, dava para evitar isso no Rio Grande do Sul? Daria para evitar isso, né? Evitar se medidas fossem tomadas, né? Foi até legal que você trouxe essa ideia, a gente estava discutindo aqui antes disso, que é sobre o aquecimento global, né? Qual que é a relação que o aquecimento global tem com essa tragédia? As mudanças, né? O meio hoje, o planeta, a ação antrópica, o homem interagindo ali com o meio, a gente está emitindo cada vez mais gases do efeito estufa, nós estamos intensificando o efeito estufa cada vez mais, e a temperatura do globo está subindo, né? Se a gente pensar no fenômeno do El Niño, né, o aquecimento das águas do Pacífico, a mudança das correntes, né, úmidas que vêm para o continente, isso proporciona mudanças, né, no regime de chuvas de todo o planeta Terra, né? E então, assim, quando a gente fala que o aquecimento global é algo factível, que a gente não pode deixar para lá, é exatamente isso, né? Vamos pensar, no Rio Grande do Sul foi a ocorrência de enchentes, né? Enchentes são fenômenos naturais que são intensificados pelo homem, mas outras coisas poderiam acontecer, né? Tem tantos efeitos nocivos que o aquecimento global traz, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, mas quais são os impactos, André, que a gente estava comentando aqui sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então, agora, né, que já aconteceu essa tragédia aí, agora a gente consegue ver claramente, né, o que a gente vai sofrer agora. Nós temos impacto social, quantas pessoas aí perderam as suas casas, né? Nós vamos ter um impacto no comércio, porque se a gente pegar as imagens, a gente vai ver que a cidade inteira está alagada, muitas cidades ali, né? Então o comércio parou também.
né? Nós vamos ter uma grande crescente aí na falta de alimentos, porque a região do Rio Grande do Sul é uma região que produz muito, né? E também o problema que a gente vai ter muito grande são problemas de doenças ali, porque muitas doenças são transmitidas pela água, né? Eu estava lendo uma reportagem que já tinha mais ou menos 15 casos de leptospirose, né? A leptospirose é uma doença transmitida pela urina, né? Fezes de alguns ratos contaminados, que se misturam com essa água aí da enchente, né? Ou de enxurradas, e agora com essa inundação, esse risco ficou ainda maior, né? Nós temos também a hantavirose, nós temos também a multiplicação de alguns mosquitos que usam a água, né? Que usam a água aí para botar os seus ovos, né? Essas doenças são muito grandes. A contaminação de reservatórios de água, né? Nós estamos vendo ali que nos primeiros dias de enchente ali no Rio Grande do Sul, apenas um reservatório conseguiu se salvar ali, todos os outros foram contaminados. E aí você pensa o seguinte, nessa cidade tem várias indústrias, né? Essas indústrias utilizam produtos químicos. Essa enchente pegou nesses produtos químicos, né? Toda essa água está contaminada. Com certeza. Então, os animais que estão ali vão ser contaminados, né? Se essa água infiltrar no solo, esse solo vai ser contaminado, né? Essa água foi para os rios ali, né? O nosso Lago Guaíba, né? Tem também a Lagoa dos Patos. Toda essa água ali está contaminada, todo esse ecossistema vai ser contaminado. E essa contaminação, ela vai perdurar por anos, porque muitas dessas substâncias têm efeito cumulativo. Vale lembrar que no Rio Grande do Sul, tem, como é uma área que também se pratica muito a agricultura, muitas fossas, né, sépticas ali. Então, as enchentes provavelmente devem ter afetado isso também, né? Correto, né? E aí é um risco maior ainda de doenças humanas ali, né? Como cólera também, né? Cólera, gastroenterite, giardíase, né? A hepatite, que é um risco hepatite A, que é um risco muito grande ali, você né? falou agora do desenvolvimento do mosquito, eu lembrei aqui, no primeiro desastre da barragem de, eu não sei se foi de Samarco, acho que foi a primeira em 2015, ou até antes, eu não me recordo ao certo. Brumadinho e Mariana, você está falando isso, ali, né? Acho que foi Mariana primeiro. Que teve todo o desastre, né, enfim, aquela tragédia toda, e que depois de algum tempo, não sei se a gente sofreu um problema gigante de febre amarela. Sim, não sei se vocês recordam. isso. Então, aí, alguns modelos de teorias, eles colocam que a água, né, que estava contaminada, a água que estava completamente turva ali no meio, embora não fosse possível que alguns seres vivos sobrevivessem, o mosquito não é seletivo para isso. Sim. Né? Ele vai se desenvolver na água, ele vai se proliferar, e foi possivelmente o que aconteceu. Sim. Aumentou, que a gente tinha acabado com o ciclo da febre amarela urbano, mas a silvestre sempre existiu. E aí, em 2015, se não me falha a memória, ou um pouco depois, tivemos um boom da febre amarela, que foi quando a gente não conseguiu dar conta da demanda de vacina e tem que fragmentar a vacina. Isso que eu ia falar, nós tivemos dois problemas aí, né? O aumento da população do mosquito ali e também o fato da vacinação tá caindo, a taxa de vacinação, né? Exato. Então nós tivemos esses vários problemas juntos aí, né? Sim. Mas agora, voltando àquele assunto do começo lá, essa tragédia ela poderia ser evitada. Quando aconteceu a enchente lá, na década de 40, se eu não me engano, 41, né? Eles tomaram providências ali. O Rio Grande do Sul tem as redes de escoamento de água, né? As bombas, né? Porque isso faz parte do saneamento básico, né, pessoal? O saneamento básico coleta de lixo, tratamento de água, coleta de esgoto e também o manejo de águas pluviais, que é a água da chuva. Então, após a enchente de 41, medidas foram tomadas, né? Eles construíram ali, se eu não me engano, quilômetros de canos de escoamento, né? Para que isso não acontecesse de novo. E a pergunta por que aconteceu de novo? Falta de manutenção. Falta de manutenção. Não adianta só ter, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. E eu diria mais, acho que hoje, na situação que o mundo está, a gente não... Pelo menos o Rio Grande do Sul, vivenciando isso já, deveria ter tomado ainda outras precauções, né? Não só manutenção de todas aquelas barragens que eles têm, né? As bombas que falharam, né? Falharam muitas bombas na hora de bombear essa água para fora, então isso poderia ser evitado. Foi o ano passado que ocorreu essa tragédia toda, de lá para cá, né? Aconteceu uma outra tragédia no ano passado, de lá para cá, algumas leis ambientais foram modificadas ou até mesmo negligenciadas, né? E aí fica a pergunta, por quê?
Nós costumamos aqui, já partindo para o lado político, né? Mas nós costumamos aqui tomar medidas para remediar e nunca para prevenir. Para prevenir, né? Exato. Eu costumo brincar com os alunos sempre isso, assim, a gente fala sobre deslizamento de terras, né? E eu falo para vocês, falo para os alunos, né, no caso. Todo ano, lá em janeiro, em fevereiro, a gente vai ver notícia de deslizamento de terra que mataram não sei quantas pessoas em Paraisópolis, em Teresópolis, né? Esse tempo atrás teve no Guarujá, né? Que as pessoas ficaram presas no Guarujá. Então, assim, nós temos uma cultura política de remediar e não prevenir. Quer dizer, vamos esperar o desastre acontecer e aí a gente vê o que pode fazer, mas não vamos... Ações curativas, né? Isso, e não né? preventivas, correto. O Rio Grande do Sul foi isso, né? Porque se sabia que isso podia acontecer, né? Dá para prever a chuva? Não dava para prever. Desse jeito que aconteceu, não dava. Mas dava para estar preparado para essa chuva? Daria. Estar preparado, ainda mais vivenciando algo tão próximo, né? No ano passado para isso. Era para estar mais preparado. É óbvio que a gente nunca espera, né? Acho que nenhum governante espera. Por isso a gente usa a palavra tragédia ainda, né? Mas eu acho que isso mostra o despreparo e até esses dias o governo ele anunciou, né? Ele deixou clara a falta de preparo que está tendo frente a uma tragédia como essa. E, assim, embora o Brasil não tenha muitas experiências com tragédias, né, ambientais, naturais, eu acho que é uma realidade que está chegando, né? As mudanças climáticas, elas existem, há ainda quem negue, há ainda quem fale que isso é completamente natural, mas fato é que a ação do homem no meio, nós vemos hoje num planeta que nós estamos aí sucumbindo mediante as nossas próprias ações, né? O modelo econômico, ele projeta esse consumo excessivo. E frente a isso, você tem essa intensificação do efeito estufa, aquecimento global, enfim, como a gente já comentou, né? Por exemplo, a questão da depredação, André, do meio que a gente comentava, um solo, né, um terreno sem cobertura vegetal, um terreno desnudo, você tem a condução da água de uma forma que praticamente não tem absorção do terreno, né? Absorção da água. De uma maneira mais violenta. Até, a água passa e vai embora. Erosão, enfim, qualquer coisa. Mas será que isso, né, poderia também ter sobrecarregado os sistemas de abastecimento de água, né, os reservatórios, enfim? E isso poderia, né? Fica nítido. Como a cobertura vegetal, boa parte da água que cai no solo, ela é absorvida, ela é penetrada. Agora, será que isso foi o motivo? Porque choveu muito. Sim, né? Choveu muito. Mas será que isso também poderia ser um ponto que merecia destaque e discussão? Será que esse crescimento da urbanização também não afetou, né? Isso com certeza os nossos amigos de geografia já devem ter falado lá, né? Com certeza ele já deve ter pegado nesse assunto. Mas a questão né? A gente começou fazendo essa pergunta e a gente termina. Dava para ter evitado, né? Dava para ter sido uma tragédia menor, vamos dizer assim, né? Não precisava de tudo isso acontecendo. Agora, nós vamos sofrer as consequências ainda, por mais que a chuva passe, né? E a chuva não parou ainda no Rio Grande do Sul, né? Mas por mais que a chuva passe, a gente vai continuar sentindo esses efeitos com os mosquitos, as doenças que podem aparecer, né? A água que está toda contaminada, né? Todos esses produtos químicos, a economia, né? Talvez acho que essa perda na economia faça o pessoal pensar um pouquinho mais, porque quando pega no bolso, aí o pessoal vê, né? Eu li um dia num artigo, André, que tava lá, novas doenças que surgiram. O TEPT e a eco-ansiedade. Eu nunca tinha visto isso. TEPT é o transtorno pós-traumático e a eco-ansiedade, por exemplo, são coisas que as pessoas já começam a sentir mediante, por exemplo, uma época de chuvas, né? Ela já começa a ficar preocupada, ansiosa, com medo da tragédia se repetir. Porque tá constante, né? Porque tá constante, exato. Então é uma coisa assim que tá surgindo e a gente não tinha isso. Não existia isso. Então é um ponto pra gente... se a gente for pensar, essa tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu em 40, olha quanto tempo, né? Pra que a gente pudesse ver isso aí de novo, né? Então assim, ficou um bom tempo. Mas é o que a gente fala, os nossos pais estudavam sobre aquecimento global. Sim. Mas parece que nada foi feito. Né? E parece que agora a gente está sentindo realmente o que vai acontecer, né? Correto. O termo aquecimento global talvez nem seja mais usado agora, né? Tava naquele termo de ebulição global, é isso? Ebulição global, se eu não me engano, né? Que já passou do aquecimento global. Nós estamos num termo agora que
tá muito alto isso aí, né? Mas é o que a gente fala, né? Sempre a gente foi falado isso. Os nossos pais, na nossa época que a gente estudava, foi falado isso. A gente fala para os nossos alunos, mas parece que a nossa cultura de só esperar acontecer, parece que ela ainda ela é mais reina, forte, né? Ela reina. Eu acho que a gente vai, enquanto... Assim, os alunos são o nosso futuro, né? Então, se eles não se empoderarem dessa narrativa que vem sendo construída nos últimos anos sobre as mudanças climáticas, o nosso futuro com certeza vai ser semelhante aos que os filmes, né, de ficção mostram, né, que serão tragédias atrás de tragédias, né? Por exemplo, a questão da redução da biodiversidade em função disso é absurda. Sim, claro. Né? A gente está perdendo muito em relação a espécies, a gente está perdendo muito em relação à doença, e o planeta respondendo. Essa da biodiversidade que você falou aí tem a ver também, né, com a contaminação do meio ali, mas também tem a ver com a enchente barrando ali aqueles corredores ecológicos que a gente fala ali, né? Sim. Então muitas espécies que estavam de um lado ali, elas vão ficar daquele lado e pode ser que aquele lado não tenha alimento suficiente, abrigo suficiente. Sim, Então, olha quanta coisa que essa tragédia pode causar no meio ambiental aí, né? Se não me engano, a piranha amarela é um animal que é típico do Uruguai e que ela já foi encontrada no Guaíba depois de toda essa tragédia. E a pergunta olha o impacto que essa cadeia alimentar, né, do Rio Grande do Sul vai ter, né? A gente vai ter perda de muitas espécies, né? Jacaré, né, sendo transposto de um ponto ao outro. Então isso vai causar um efeito completamente nocivo no meio. Que pode acabar acontecendo o que aconteceu com o tucunaré amazônico, né? Perfeito. Lá ele era apenas um peixe, tinha as suas presas e tinha os seus predadores. Perfeito. Quando veio para outro lugar, ele é só o predador. Né? Não tem predador, não tem doença para ele, então ele prepondera e vai embora, isso, né? Então a gente tem uma perda grande. Isso causa aí um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio ambiental muito grande, né? A gente já viu isso com javali também, né? Javali é a nossa praga, né? Nossa praga aqui, né? Mas olha quanta coisa, né? Então não é simplesmente uma chuva e as pessoas que perderam as suas casas ali, né? Isso a gente compadece, né? Nós, todos do Colégio São José, fizemos a campanha aqui, ajudamos, né? Ainda dá para ajudar ainda o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Mas olha quanta coisa, né? Essa tragédia, né? Ela afeta muitos pontos, né? Pontos econômicos, pontos geológicos, pontos ambientais, né? E ela não vai terminar aqui, né? Depois que isso acabar, depois que as pessoas voltarem para suas casas, né? A gente vai sentir esses impactos ainda, né? Então, assim, não é hora da gente pensar, não é melhor dar uma atenção melhor para esses estudos geológicos, esses estudos científicos? Porque gente competente tem. Sim. Eu tenho certeza que haviam estudos para o Rio Grande do Sul prevendo isso, eu tenho certeza, né? Mas por que não foram ouvidos? Por que foi melhor dar preferência ali para outras coisas, né? As políticas políticas urbanas de outras coisas, e não para essa política urbana aí na parte ambiental, né? Perfeito. E agora a gente vai ter que pegar os cacos, né? E se isso acontecer de novo? Vamos será tomar que não precaução? foi só uma amostra? Será que não pode ser pior? Não pode ser pior com o tempo, né? O Brasil é um país de dimensão continental. Então imagine o reflexo que isso pode ter no país inteiro. É que a gente não tem essa questão do TEPT que eu falei para você, da eco-ansiedade, é uma coisa que é um estudo que relata o que a cidade de Nova Orleans, eu acho, que sofreu daquele furacão Katrina. Eu acho que foi Nova Orleans, não me recordo ao certo. E lá tem sido relatado isso. Mas no Brasil a gente não passou algo mais... Agora aqui no Rio Grande do Sul que a gente teve esse impacto, que a gente vai começar a sofrer. Será que isso aconteceu, pronto, acabou, vamos esquecer? Ou será que é melhor a gente tomar medidas de prevenção, como você colocou no começo, para o Brasil inteiro, preparar o Estado? Isso que eu ia falar, né? A gente vai fazer a prevenção agora. Será que eles vão pensar do Brasil inteiro ou só ali onde aconteceu? Quer dizer, vamos esperar acontecer em outro lugar também? Isso aconteceu lá, mas não significa que não pode acontecer em outro lugar. Até porque a gente estava comentando que o aumento das chuvas não tem um modelo para certificar onde vai ser. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, pode ser que amanhã não seja lá. Pode ser. E aí, cara, é o momento realmente da gente se compadecer. Porque hoje é lá, infelizmente aconteceu lá. Amanhã também pode acontecer aqui. Pode. A gente tem que estar preparado. Se a gente for pensar em área urbana, aqui a região de São Paulo está muito mais propícia a isso aí, né? Porque o solo é totalmente permeabilizado, né? Nós temos as nossas áreas aí de
de mata ainda, tudo, né? Mas as áreas impermeabilizadas é muito grande, né? Bauru tem um sistema de drenagem ótimo, né? Veja o que acontece com Bauru quando chove, Bauru, né? Eu diria que a questão do recorde de ansiedade que eu comentei, quando chove aqui em Bauru, que a gente tem o medo, não pega a avenida. Se pegar a avenida, a gente já sabe o que pode acontecer, né? Nossa, você exemplificou bem agora, né? É isso mesmo. O medo que a gente tem, começou a chover, sair da Nações Unidas é absurdo, né? Choveu, pega outra rota, pega né? outra E a rota. gente sabe disso. E a mesma coisa que eu falei pra você, a gente sabe disso desde quando? Desde que eu era criança. Meu pai deve saber isso bem antes de mim. E continua do mesmo jeito. São ações responsivas que devem começar a ser tomadas, não só, né? A gente fala, porque nosso alvo são os alunos, mas talvez que os alunos vivenciem para transpor isso para as famílias transpor isso para os vizinhos, para a região, para quem sabe, né, a gente consiga ter isso na esfera política, para que ações mais assertivas sejam feitas, para que a gente consiga mitigar essas situações e resolver o problema da sociedade, né? Porque se a gente for querer brigar com a natureza, a gente vai perder. Vai perder muito feio. Vai perder feio. É a natureza respondendo ao que o homem tem feito desde então. Claro, né? Claro. Com certeza. Bom, e se você quer saber mais um pouquinho aí desse assunto, né, junto com os outros professores, os professores de geografia, né, eu convido você para o nosso aulão em agosto. Mais informações a gente vai postando aí no nosso Instagram do colégio. Então, até mais, pessoal. Obrigado, Lucas. Espero você lá. Um abraço. Falou, até mais.